Olá! O Brasil não será o mesmo depois da pandemia da Covid-19. O país, que já se posicionava entre os mais desiguais do mundo, estará ainda mais desigual. Antes da crise sanitária, cerca de 15 milhões de brasileiros recebiam o Bolsa Família, uma renda mínima de R$ 200 por mês. Quando o Congresso aprovou o programa da renda básica emergencial de R$ 600 no começo de abril, estimava-se que 54 milhões de pessoas seriam beneficiadas. No entanto, mais de 80 milhões de brasileiros pediram ajuda para comprar comida. E agora já se fala em transformar a renda emergencial em renda básica permanente. Neste Agenda Econômica, eu recebo o consultor do Senado, Vinícius Amaral, que vem pesquisando o tema renda básica e renda mínima há bastante tempo e identifica, neste momento, num programa de renda básica, uma oportunidade de reduzir as desigualdades sociais do país. Vinícius, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Olá, Antônio, muito obrigado, eu agradeço. Então, para a gente começar discutindo esse tema, a gente hoje tem uma renda mínima dada, que é o Bolsa Família, e tem um programa emergencial de renda básica de R$ 600, e o Congresso, inclusive, criou recentemente a Frente Parlamentar da Renda Básica Permanente. Vamos começar, então, colocando aí o que é a diferença entre uma renda mínima e uma renda básica oferecidas pelos governos com recursos públicos bem entendidos. Perfeito, Antônia. Essa é uma questão muito importante, até porque há muitas vezes confusão entre esses termos, não só no Brasil, mas também no debate internacional. Os programas de renda mínima, eles são programas voltados ao combate à pobreza. E para ser voltados ao combate à pobreza, eles são focalizados naqueles que forem definidos como pessoas pobres. Então, todo programa desse tipo, o Bolsa Família é um exemplo, e um exemplo, inclusive, que foi replicado, dado o seu sucesso, ele foi replicado com variações em diversos países do mundo. Todos os programas, então, definem um critério, ele estabelece uma linha monetária de renda. Quem estiver abaixo daquela linha é considerado uma pessoa pobre, elegível ao programa, então ela pode receber um benefício do governo aí condicionado a outros fatores ou não, né? A ideia da renda básica também é uma ideia, também busca combater a pobreza, mas ela parte de um outro princípio. Existe um princípio muito importante na renda básica, que é a visão de que a riqueza de uma sociedade, a riqueza de um país, ela é fruto de um esforço coletivo, realizado tanto pelas gerações presentes quanto pelas gerações passadas. E que logo é justo que todos os habitantes deste país, dessa nação, recebam uma fração desta renda. Por isso que a renda básica ela é, por definição, universal. Ela busca englobar a todos. E uma importante diferença é que, na visão da renda mínima, a pessoa recebe o benefício porque ela é pobre. Na visão da renda básica, a pessoa está recebendo aquela renda porque ela é uma legítima detentora de uma parcela da riqueza que foi construída socialmente. Mas essa renda básica, então, né, que é o material que você vem estudando, onde que ela entra, então, para reduzir a desigualdade social? E, de certa forma, privilegiar os mais pobres, ou ela não privilegia os mais pobres? Claro, isso é muito importante. Por trás do conceito, isso vem desde a primeira formulação do que hoje se entende como renda básica. A primeira formulação que hoje se lê como proposta de renda básica, ela foi formulada pelo inglês Thomas Paine, que foi um importante ideólogo e participante tanto da Revolução Norte-Americana quanto da Revolução Francesa, e ele estabeleceu essas linhas gerais em um livro dele, de 1796, chamado Justiça Agrária. E desde então, a renda básica ela envolve uma crítica à distribuição da renda e da riqueza na sociedade. Ou seja, existe o entendimento de que a distribuição existente da renda e da riqueza contém uma série de injustiças, né? Pelo próprio processo econômico, essas injustiças acontecem, e a renda básica é uma maneira de tentar, ao menos parcialmente, reduzir essas injustiças, dividindo uma parcela da renda entre todos os habitantes.
Vinícius, no material que a gente sabe, que você estuda, no material que a gente tem visto aí, gráficos e números distribuídos no mundo inteiro e no Brasil, muito especificamente pelo IBGE, pelo IPEA, calculados também pelo IPEA, né, e dados mundiais, a gente tem uma tremenda desigualdade de renda no Brasil. E eu vou pedir o nosso diretor que apresente aí na tela para a gente o gráfico onde a gente mostra exatamente essa desigualdade de renda no Brasil, a partir do material que você forneceu para a gente, ajudou a produzir aí, que é exatamente essa questão da desigualdade de renda e que a gente mostra nesse material que a gente tem 50% da população brasileira, ou seja, metade da população brasileira detém 14% da renda, né? Enquanto 40% da população aí detém 30% da renda. Então, a gente já tem 90% da população tendo na mão apenas 44% da renda, somando o 30% com o 14%. Enquanto isso, 9% da população tem 28%, ou seja, 9% da população tem exatamente o dobro do que a outra metade, aquela metade mais pobre. E 1% da população tem 28%, ou seja, se a gente somar os dois últimos, que são os mais ricos, a gente tem 10% da população com 56%, né? 56% da renda, enquanto metade da população tem apenas 14%. Isso mostra uma desigualdade tremenda. A que se deve essa desigualdade e essa proposta da renda básica? Ela pode interferir nessa distribuição? Ela pode melhorar, deixar menos pior essa distribuição de renda no Brasil? Sem dúvida, Antônia. Esse gráfico é muito interessante porque ele ilustra muito bem como que é a estrutura da distribuição da renda no Brasil, que é caracterizada claramente por essa elevadíssima concentração no topo. Então, a gente viu ali os 10% mais ricos têm 56% e o 1% mais rico tem 28%. E esse 1% também, quando nós dividimos esse 1%, o 0,1% mais rico tem 14% da renda. Ou seja, a mesma renda que os 50% mais pobres. São graus de concentração extraordinários, assim, né? Quase inacreditáveis. Quando nós olhamos a concentração no topo do 1%, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, né? Então, esse resultado, essa extrema concentração de renda, ela evidentemente não vem por acaso. Ela é produto de todo um processo histórico, político, social e econômico do Brasil. Quando nós analisamos... Desculpa, conclua seu raciocínio. Né? Quando nós analisamos a história do país, desde o período colonial, o regime era de extrema desigualdade, baseado na grande propriedade, né? E uma massa sem terra, uma massa de trabalhadores escravizados, que não tinham nenhum direito. Mesmo depois, durante diversos processos de desenvolvimento no Brasil, esses processos também geraram muita desigualdade, foram processos que favoreceram certos setores, favoreceram certas regiões, diversas instituições no Brasil criam e reproduzem desigualdade. O nosso sistema tributário é muito regressivo, os pobres pagam mais impostos em relação à sua renda do que os mais ricos, isso agrava demais. A provisão de serviços públicos é muito desigual, então os pobres têm acesso a serviços públicos piores do que os ricos, né? Diversos fenômenos econômicos que ocorreram no Brasil foram concentradores de renda. Por exemplo, o processo inflacionário que houve no Brasil foi muito concentrador de renda, porque ele se criou mecanismos como a correção monetária, por exemplo, que permitiram que os ricos mantivessem o valor real, inclusive até expandissem mediante juros altos, expandissem as suas poupanças, enquanto a renda dos pobres era rapidamente deteriorada no seu valor real. No Brasil, as ditaduras militares, aliás, tanto a ditadura do Estado Novo quanto a militar de 64, também produziram muita desigualdade porque elas reprimiram os trabalhadores, então dificultando que as pessoas lutassem por mais direitos, né? Nós temos desigualdades reproduzidas pelo próprio setor público, mediante salários distorcidos, benefícios, sistemas previdenciários com
com muitos privilégios. Ainda hoje, por exemplo, nós temos no sistema previdenciário 3 castas bem definidas. Um regime geral dos trabalhadores privados, um regime dos trabalhadores civis do setor público, que é mais privilegiado, e o dos militares, que é mais privilegiado ainda. Então, há inúmeras instituições no Brasil, essas são apenas alguns exemplos, há muitas instituições no Brasil que criaram e reproduziram a desigualdade e que ajudam a explicar como se chega nesse cenário. Como que a renda básica pode ajudar isso, né? Isso. Então, eu queria te perguntar isso, mas eu queria fazer um pouco essa contextualização também que você faz aí. Eu queria lembrar o seguinte, no começo dos anos 2000, o Congresso aprovou uma lei que se chama Lei Suplicy, até hoje foi aprovada em 2004, e que prevê já a existência de uma renda básica, mas que na prática ela nunca saiu do papel. A gente tem o Bolsa Família, que é uma coisinha aí de R$200, né, condicionada à quantidade de chega a R$200, mas não é isso, isso é o máximo. Sim. Condicionada à quantidade de filhos, aos filhos estarem na escola, a família ser extremamente pobre, não ter outras fontes de renda. A gente tem agora, nesse momento, uma discussão grave no país, que é a discussão do teto de juros, a discussão da miséria da população que está aumentando e a discussão da reforma tributária. Então, nesse bolo todo, no meio de uma confusão tremenda que a gente está na economia, a gente tem o Congresso, acabou de formar uma frente parlamentar mista de defesa da renda básica, o que é, desse ponto de vista, um avanço, porque é a primeira vez que isso acontece, um grupo muito grande de parlamentares se une em defesa da renda básica. Como é que nesse contexto, nesse caldo aí, nesse caldeirão misturado que a gente está nesse momento, em meio à crise, em meio à discussão de teto, de reforma tributária, entra a renda básica? Ou a reforma tributária é uma oportunidade para a renda básica? Sem dúvida. Eu acho que há uma série de consensos que vão se formando e eles têm que ser vistos em conjunto, sem dúvida, né? Não há dúvida, a renda básica precisa estar associada a uma reforma tributária. Isso não há dúvida nenhuma, né? Como meio de financiamento e como meio de redução da desigualdade. Quando nós vemos, né, aquele gráfico mostrando o tamanho da desigualdade e nós pensamos um programa de renda básica, esse gráfico tem que servir como uma espécie de guia para nós pensarmos um programa de renda básica, né? Ou seja, a visão da renda básica parte já do pressuposto de que existe uma injustiça nessa divisão da renda da sociedade e que é preciso promover uma redistribuição disso. Então, nós precisamos olhar para esse gráfico e ver quem está com excesso, quem está com mais do que deveria estar. Então, enfim, eu vou pedir para a nossa diretora colocar de novo o gráfico na tela, porque acho que é muito importante a gente fixar bem essa imagem e até você contar como é que essa imagem como é que a gente pode mudar esse gráfico. Perfeito. Né? Então, nós vemos ali os 10% mais ricos com 56% da renda, né? E a base, os 90%, com 44% da renda. Então, evidentemente, nós temos aqui uma dicotomia base-topo, né? Então, é claro que um programa de renda básica, ele precisa servir como um instrumento de redistribuição desses 10% que estão se apropriando de uma fatia muito grande da renda, de uma fatia enorme da renda, em prol dos 90% da base que tem apenas 44% da renda. E veja como é importante isso, a gente ter essa ideia em mente, para a gente não trilhar caminhos que não vão levar a nenhuma mudança da situação. Por exemplo, o governo ainda não apresentou o seu futuro programa, que ele tem chamado de Renda Brasil, mas ele tem feito diversos anúncios, né, esparsos, o ministro Guedes, outras autoridades. Por exemplo, pelas declarações, o que nós vemos é que o programa que o governo pretende não é de renda básica, é de renda mínima, seguirá sendo um programa focalizado, talvez um pouco mais amplo do que o Bolsa Família, mas ainda um programa focalizado. Hoje o Bolsa Família atende entre 20% e 25% da população, talvez ele expanda um pouco mais do que isso, mas talvez não chegue nem a cobrir os 50% mais pobres. E, aparentemente, o governo quer que os recursos para financiar o programa venham
de parcela dos próprios 50% mais pobres e parcela dos 40% intermediários. Ou seja, é uma proposta que não mexe em nada nessa concentração no topo dos 10% mais ricos, não mexe em nada. É meio que tirar dos pobres para dar para os miseráveis, mas tirar dos ricos, não. É fazer movimentações dentro de uma base, dentro desses 90% da base, que essa base, no todo, continua tendo uma parte muito pequena da renda. Ela é 90% da população e apenas 44% da renda. Então, é evidente que quando a gente pensa em reduzir desigualdade, a gente precisa reduzir a fatia que está com os 10%, especialmente a fatia que está com 1% e com 0,1%, que tem parcelas realmente gigantescas da renda total. Ok, como é que se faz isso, então? Já que a gente está aí nesse momento de 3 projetos diferentes, duas propostas de emenda constitucional e um projeto de lei do governo que mexe em 2 pontos lá específicos, para tratar da reforma tributária, né? É o momento disso e aonde, de fato, isso entra, essa questão da possibilidade da redução da desigualdade social. O que se fala muito na questão da taxação de distribuição de lucros e dividendos, taxação das grandes fortunas, taxação de heranças, né? E onde é que entra isso aí? Claro. Há diversas possíveis formas, mas, digamos assim, a forma mais simples e que provavelmente vai representar o grosso do financiamento de qualquer programa de renda básica é fazer ajustes no imposto de renda pessoa física, né? Hoje, o imposto de renda pessoa física no Brasil, aliás, isso é uma característica dos países pobres em desenvolvimento. O imposto de renda da pessoa física é um imposto que não é muito relevante no total da arrecadação do governo. No Brasil, assim como em vários países em desenvolvimento, a maior parte da tributação vem de impostos indiretos que são regressivos e incidem proporcionalmente mais sobre os pobres. Então, é revisar, fazer ajustes progressivos na tributação da pessoa física. Hoje, o que acontece? Quando nós vemos o gráfico, e até interessante colocar o segundo gráfico, a gente vê claramente como são graves essas distorções hoje do imposto de renda da pessoa física no Brasil, né? Só para ilustrar um pouquinho, Vinícius, aqui a gente não pegou, obviamente, todas as faixas de renda, que ficaria um gráfico ilegível na tela, né? Mas a gente tem aqui uma parcela que é a primeira parcela que paga imposto significativamente, e aqui a gente está com as alíquotas efetivas de imposto de renda, né? Uma fonte de um pesquisador do IPEA, que fica uma alíquota de 1%, porque a primeira alíquota, que é a de 7,5%, ela incide na parcela a partir do salário que está acima da parcela de isenção. Então, pessoas que ganham entre R$6.000 e R$8.000 praticamente já pagam 5,9% e vai subindo até que as pessoas que ganham muito mais, e aí eu vou pedir a Bruna, que é a nossa diretora de TV, para colocar esse gráfico em tela cheia para facilitar a visibilidade. A gente tem aqui as pessoas que ganham acima de 26 até 35 pagando 12,05% de alíquota efetiva, mas aí ela cai quando a gente pega as pessoas que ganham acima de 35 mil. Em lugar de aumentar, ela começa a cair de novo. Explica por que isso acontece. Exatamente. Esse é um exemplo claro das distorções do nosso sistema tributário, e é interessante porque o nosso sistema tributário ele é ao mesmo tempo causa e consequência da nossa desigualdade. O nosso sistema tributário, por ser regressivo, ele causa desigualdade e somente em um ambiente muito desigual é que se obtém um sistema tributário com tantas distorções. Por quê? Porque as parcelas mais ricas, e essas parcelas têm muito poder político, então conseguem fazer pressão no governo, conseguem fazer pressão no Congresso para obter diversos benefícios tributários, rendas isentas, né, alíquotas especiais, regimes simplificados de tributação, que fazem com que o imposto pago sobre a renda total seja muito menor do que aquelas alíquotas que nós vemos na tabela progressiva do imposto de renda, que a alíquota máxima seria 27,5%.
E nós vemos que mesmo a faixa que tem a maior alíquota efetiva, que é 12%, ainda está muito longe da alíquota máxima teórica de 27,5%, né? Isso também acontece porque não só a gente tem essa desigualdade que o topo do topo consegue benefícios que fazem com que a sua renda seja menor, o imposto pago seja menor, como mesmo entre grupos que têm a mesma renda, há diferentes tipos de contratação, a pejotização é muito importante aí nesse caso, que fazem com que pessoas com a mesma renda acabem pagando alíquotas muito distintas. Ali, naquela média de 12%, você tem pessoas pagando 25% e pessoas pagando 1%. Então, vamos pegar aí. Você falou na questão da pejotização. Quando a gente pega servidor público, vem no salário dele todo o imposto de renda. Então, a alíquota de 27,5%, a alíquota de 20%, ela é efetiva. Se você pega um trabalhador da iniciativa privada que tem o mesmo salário nominal de um servidor público no topo da carreira, ele paga menos porque aí ele virou pessoa jurídica. Isso é um artifício aí da época do governo Fernando Henrique Cardoso, para que os trabalhadores da iniciativa privada que ganham mais paguem menos imposto, é isso? Esse é um incentivo que é permitido pelos diversos regimes simplificados, né? Então, muitas vezes, em geral, a pessoa vai usar o regime do lucro presumido ou vai entrar no regime simples, que também teve grandes ampliações nos últimos anos. E no início, o regime do simples ele era realmente mais focado em pequenas empresas. Mas ele passou a ter diversas aberturas que facilitaram esse movimento da pejotização para que profissionais de alta renda passassem a receber as suas rendas mediante pessoas jurídicas formais e, com isso, pagar menos impostos. Então, é todo um somatório de efeitos que fazem com que se possa financiar, ao menos em boa parte, uma renda básica, produzindo correções no sistema tributário, que ele, ao mesmo tempo, ele não tem progressividade em toda a linha de todas as faixas de renda, ele começa a cair devido a todas essas isenções e ele permite também desigualdade entre grupos que têm a mesma renda. Agora, Vinícius, então, com isso, a gente conseguiria pensar o financiamento da renda básica. Ok. Então, você está falando aí de imposto de renda da pessoa física. Mas nas propostas de reforma tributária não se toca na questão, por enquanto, pelo menos até agora, né? A gente está aí em meados de agosto, não se toca na questão não se mexe nos tributos da pessoa física. Existem algumas falas do governo no sentido até de reduzir as alíquotas de imposto das pessoas físicas, e se tem aí também propostas de simplificação das empresas. Então, o que está aí não toca nessa questão da desigualdade social. Onde é que a gente pode colocar essa questão da desigualdade? Onde é que a sociedade brasileira, a gente não, mas a sociedade brasileira pode trazer essa discussão abertamente, como está sendo feita, como essa frente da renda básica pretende fazer? Claro. Você colocou muito bem, Antônia, essa questão da pouca progressividade da tributação da pessoa física e da regressividade do sistema como um todo, ela não tem sido abordada de forma muito contundente, né? Nas discussões, digamos assim, né? Nessa discussão principal. Claro, há outras propostas, já desde o ano passado, de uma reforma tributária mais progressiva, mas elas ainda não estão tomando centro. Eu acredito que o próprio debate da renda básica pode colocar essa questão e pode ser um vetor que, ao mesmo tempo, coloque a necessidade de se manter o padrão de vida das pessoas e de se redistribuir um pouco a renda e assim, não há lugar mais propício para você fazer né, uma medida de redistribuição do que a tributação da renda. É lugar por excelência para você trabalhar a questão da redistribuição, né? Então, eu acredito que pela renda básica esse tema pode acabar entrando no debate da reforma tributária. Entra aí, quando você fala em tributação da renda da pessoa física, entra aí a questão dos lucros, da distribuição de lucros das empresas para os seus acionistas, entra a questão de um imposto sobre herança e sobre grandes fortunas?
Isso entra na renda da pessoa física? Sim. A questão dos lucros e dividendos, certamente, né? Certamente, ela é uma das rendas, ela é a principal renda isenta, que inclusive faz com que aquele gráfico que nós vimos, ele comece a ter alíquotas menores a partir de um certo ponto, porque começa a crescer a participação dos lucros e dividendos na renda das pessoas que estão no topo do topo, e aí, como essas rendas são isentas, a alíquota média começa a cair, né? A tributação de heranças também é uma possibilidade, é uma tributação justa, é uma tributação que se entende que ela atende a princípios de justiça social, ela só talvez não seja algo que se consiga uma arrecadação muito grande, e existe uma discussão porque hoje esse é um tributo dos estados, então teria que, caso o governo federal queira assumi-lo, vai ter que compensar os estados de alguma maneira, né? Então essas são também possibilidades, são elementos importantes quando nós pensamos em reduzir, né, em aumentar o nível, aumentar o efeito redistributivo do sistema como um todo, mas eu diria que eles provavelmente vão ser complementares, eles não têm condição de substituir a questão essencial, que é a reforma da tributação da renda. E aí a gente está falando especificamente de pessoa física. De pessoa física, da pessoa física. Imposto de renda de empresa não entra nessa história. Hoje, assim, em tese poderia entrar, claro, mas vendo pragmaticamente, hoje o Brasil já tem alíquotas, né? A alíquota nominal que existe hoje é uma alíquota um pouco alta em termos internacionais. Claro que no Brasil nós temos diversas isenções e temos regimes simplificados que também podem ser revisados, devem ser revisados, porque às vezes é muito comum nós termos alíquotas nominais altas, vimos aqui a questão do imposto de renda, pessoa física, mas as alíquotas efetivas às vezes são muito baixas devido a um conjunto de privilégios tributários que os que estão no topo do topo conseguem extrair da sociedade, conseguem ter poder de pressão, são muito bem organizados, e aí eles vão conseguindo seus regimes especiais. Hoje há inúmeros regimes especiais. Hoje, para termos ideia, as renúncias fiscais no Brasil somam mais de 300 bilhões de reais por ano. 300 bilhões de reais por ano. E esse é um número que não tem mudado ao longo dos anos, apesar de vários governos terem anunciado que iriam reduzir, não se percebe nenhuma mudança substancial, e toda essa revisão tributária, ela é potencial fonte de financiamento da renda básica, e isso potencializa o efeito redistributivo, porque aí nós estamos realmente retomando aquela ideia original que existe uma injustiça na distribuição da renda da sociedade e precisamos de uma política que consiga readequar, que consiga recalibrar essa distribuição, transferindo renda para quem está na base. Vinícius, eu agradeço muito a sua presença, a gente puxar esse debate aqui na Agenda Econômica. Ele é um debate que certamente a sociedade brasileira em frente a esse caos econômico que o país vai ter que enfrentar agora o mais urgente possível. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, Vinícius. Obrigado, Antônio. Um abraço. Um abraço e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse programa, ele já está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Se quiser baixar, indicar para os seus amigos, indicar para alguém, pode ser visto também no canal da TV Senado no YouTube. E se quiser fazer um contato com a gente, mande seu e-mail para o agendaeconômica@senado.leg.br. Muito obrigada e até o próximo programa.